Então nós vamos agora para a segunda parte dos vídeos, que é pegar nossa referência de folga de anel entre pontas. Por que que nós precisamos fazer isso? A importância de se estabelecer a folga correta entre pontas de anéis é devido ao aquecimento gerado pela potência do motor. E esse aquecimento faz com que os anéis eles dilatem, né? E acaba fechando. E se a folga for muito pequena, ele vai acabar fechando, não tem para onde ir. E normalmente o que acontece é que ele quebra a canaleta do pistão, risca cilindro e você perde o motor, tá? Então é importante a folga. O excesso de folga é melhor do que não ter folga, ou uma folga muito pequena. Então não se preocupem com a questão de blow-by, porque a nossa folga entre ponta de anel aqui, ela é realmente muito pequena, tá? E pela velocidade de rotação do motor, o que nós temos de perda de pressão é irrisório em relação à área do anel. Então, não se preocupem em deixar uma folga muito pequena. Se preocupem realmente em deixar uma folga mais segura, mesmo porque amanhã você pode querer pôr um upgrade no motor, uma coisa mais forte, e aí nós vamos precisar de mais folga no anel, tá? Então, nós temos sempre que nos posicionar de acordo com a tabela do fabricante, nesse caso aqui da Total Seal. E aqui tem um dado bem interessante que eu vou abordar agora. Eles falam que, vamos colocar aqui, ó. O primeiro anel, vamos colocar lá na primeira aplicação, que é alta performance, street strip, ok? Então lembrando que é tudo em polegada, porque é o sistema americano, nosso sistema é métrico. Bore, que é o cilindro, vezes essa constante aqui de 0,045, vai dar o nosso gap, ok? Então detalhe aqui, o primeiro anel ele pede 45, no segundo é 50. Por quê? Existe uma teoria que diz que não se pode deixar pressão entre os dois anéis para não haver flutuação de anel em alta rotação, para não se perder potência. Eu vou discordar um pouco dessa tabela no segundo anel pelo seguinte: naturalmente, quando a gente faz a folga dos dois anéis idênticas, do primeiro e do segundo anel no pistão, o que ocorre? Qual que é o anel que está sofrendo maior caloria dentro do processo de combustão no motor? É o primeiro. Naturalmente, o primeiro ele vai dilatar mais do que o segundo. Consequência disso é que a folga do primeiro sempre vai ser menor do que a do segundo, mesmo você tendo estabelecido as duas folgas idênticas quando está montando o motor, por conta da dilatação da caloria que o primeiro anel recebe. Segundo ponto, o primeiro anel, nesse caso aqui, ele é um material mais resistente que o segundo, e o desgaste dele é menor. Então, o que ocorre nos motores que eu pego com esse tipo de anel, que é o CR, o Classic Racing? Depois do amaciamento, nós já temos uma folga naturalmente maior. Se você desmontar o motor depois de uns 200 km e retirar os dois anéis, você já vai ver que o segundo anel ele já assentou, e nesse assentamento já ocorreu um pequeno desgaste, e o gap dele já tá um pouco maior do que o do primeiro, mesmo tendo deixado os dois iguais. E no motor bem rodado, esse gap ele é maior ainda, tá? Chega a variar aí, por exemplo, num cilindro 4030, que é a maioria dos casos que eu pego. Um está com 0,17 de folga, o primeiro, e o segundo está com 0,20, 0,22. Então não há necessidade
inicialmente de se deixar o segundo anel com mais folga do que o primeiro por conta desses argumentos que eu estou passando para vocês, ok? Então, tem alguns profissionais que concordam comigo e eu monto os meus motores assim e nunca tive problema, ok? Então, vamos seguindo lá a tabela. Nesse caso, esse motor vai ser um alta performance aspirado, então eu vou me basear na primeira aplicação. Então, eu vou fazer o gap desse motor baseado no gap do primeiro anel, que é o top ring, ok? Então, bore vezes 0.0045 vai me dar o gap em polegadas que eu preciso com margem de segurança para aplicação desse motor. Então, eu vou colocar na calculadora aqui no celular. Nós vamos fazer esse cálculo aí. Então, vamos lá. 4.030, que é a medida do pistão, ok? Vezes a constante da tabela lá, 0.0045. Ok? Então, o que eu tenho lá? 0.018, podemos arredondar para 18, 0.018 polegadas. Essa vai ser a minha base de folga de todos os anéis que eu vou fazer para todos os cilindros do motor. No caso, os 16 anéis. O de óleo a gente não mexe, tá ok? Então tá jóia. Vamos agora passar para vocês como a gente vai fazer essa folga. Aqui nós temos o Ring Filler, que é uma ferramentinha que eu não sei se tem no Brasil, qual é o nome usado aqui, mas enfim, a gente só compra peça lá fora e acaba pegando a nomenclatura em inglês das coisas, né? Então o que acontece? Vou usar essa peça aqui, né? Deixa eu pegar um anel aqui. Então, temos aqui o anel. Essa é a parte, tá vendo aqui a marquinha? Parte que vai para cima. Colocamos aqui. E essa ferramenta é interessante porque ela enquadra, tá vendo? Ó? Ela enquadra o anel aqui. Para quê? Para eu não comer errado a ponta do anel aqui, depois fechar uma ponta com a outra lá e ver que o ângulo está errado e não está dando certo. Então isso é bem interessante nesses equipamentos, é super baratinho essa ferramenta. Alguns anos atrás eu já postei um vídeo relacionado a isso aí. Então a gente começa num anel Fili Fit, que ele já vem com 0,05 polegadas a mais. Se a gente tentar colocar lá no cilindro 4030, ele fecha antes de alinhar. Porque tem mais material exatamente para a gente fazer essa folga. E começamos então fixando o anel, observando mais ou menos a distância entre os dois pontos ali, alinhadas. A gente está com o anel meio esquadrado aqui. Então aí eu começo a trabalhar sempre no sentido contrário, tá? Pro lado da gente. Vamos colocar olhando do jeito que vocês estão olhando, no sentido horário, ok? E nós vamos fazer essa folga. Leva um tempo, tá? A gente gasta bastante tempo. Eu calculo aqui mais ou menos umas 250 voltas aqui para começar a vir a folga que eu preciso ali, em cada anel. Então são 16 anéis, vocês imaginam o trabalho que dá fazer isso. E a gente não pode passar, então vai chegando perto, dá mais uma voltinha, vai lá no cilindro, dá uma medida. Vai na voltinha, vai lá no cilindro, dá mais uma medida até chegar lá. É fácil passar, tá, pessoal? Então tomem cuidado. E basicamente é isso. O motor de alta performance, a gente tem que ter
todos os cuidados, né, e aplicar todos os nossos segredinhos para vir um cavalinho aqui, um cavalo lá, e esse conjunto de coisinhas que a gente faz dá um resultado no final, que normalmente é bem satisfatório. Então é isso, basicamente folga de anel a gente faz desse jeito. Depois nós vamos pegar uma lixinha, 400 mais ou menos, e passar nas quinas aqui, porque fica uma rebarbinha de metal, tá? Não pode ficar, por quê? Na hora de colocar lá no pistão, você vê que é onde tem essa rebarbinha não tem folga. Então a gente tem que limpar essas rebarbas de metal que ficam aqui depois de trabalhar com a folga do anel, ok? Fazer um acabamentinho na ponta dele aqui. Então tá bom. Vamos passar agora para o terceiro vídeo, que é medindo essa folga lá dentro do cilindro do nosso 347.